Terceiro ano, um olá oficial para vocês. Bom, nossa proposta aqui nesse dia é trazer um exercício para vocês, uma lista. Na verdade, a lista utilizada pelo governo, né, de Goiás bem no Enem. Então você vai encontrar algumas questões. Nós vamos discutir essas questões na medida do andamento do nosso curso. Vamos ver dessa lista que eles mandaram com 10 questões, as 3 primeiras, correto? Então vamos fazer uma revisão rápida a respeito e espero que esteja tudo bem com vocês. Assim que der tudo certo, nós vamos estar juntos novamente. Correto? Bom, o que nós temos aqui dessa nossa lista? Estamos vendo, né, distância entre pontos. Esse é o assunto que vocês estão vendo. E essas 3 primeiras questões trazem informações a respeito disso. Vamos ver aqui rapidinho. Primeiro diz assim: vemos abaixo um momento do jogo teia cartesiana, né? Se você quiser jogar o jogo, até está disponível aí o endereço eletrônico, é interessante. E a distância entre a abelha presa na teia, que se encontra no ponto -7 e 3, e a armadilha colocada por nossa aranha, que está no ponto 4 e -1, no plano cartesiano, referência desse jogo é... Bom, o que nós precisamos? Primeiramente, relembrar o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano, né, seriam 2 eixos, no caso o eixo X, que é das abscissas, e o Y das ordenadas, centralizados, ou melhor, com um cruzamento no ponto 0, correto? Então essas daí são retas numeradas, né? Cada um desses eixos. Então esse é o nosso eixo cartesiano, ou plano cartesiano, que é referência. Ele está falando a respeito de pontos, e um ponto, ele necessariamente é representado por coordenadas. Normalmente uma coordenada x e uma coordenada y, nessa representação de plano cartesiano aí, com eixo x e y. A primeira seria a coordenada no eixo das abscissas, e o y seria a coordenada no eixo das ordenadas. Como, por exemplo, se nós encontrarmos um ponto com coordenadas 1 para x e 2 para y, né, vou posicionar aqui como se fosse nossa contagem aqui no eixo x, ponto 1, e no y está aqui, olha, 1 e 2, tentando deixar a mesma distância. Então, 1 para x e 2 para y, aqui estaria o nosso ponto P, certo? Então, é só lembrar disso, dessas coordenadas, certo? E posicionar. É o que ele mostra 2 pontos. Primeiro, que é a abelha presa na teia. Deixa eu pontuar aqui com uma cor verde, certo? Abelha presa na teia. E essa coordenada é -7 no x e 3 para y, é justamente o que está aparecendo ali. E ele diz que a armadilha está no ponto 4 e 1, seria bem aqui, correto? Muito bem. E aí ele pede para saber qual é essa distância entre um e outro. Bom, é indiferente, você precisa dessas coordenadas para calcular. E isso, nós temos uma fórmula para definir a distância entre 2 pontos. Então, deixa eu colocar aqui, a distância entre os pontos A e B, né? Na verdade, o que vai ser? Eu tenho as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, eu vou pegar a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A, isso ao quadrado, certo? Mais as coordenadas y do ponto B menos a coordenada y do ponto A, isso ao quadrado, isso fechando dentro de uma raiz. Que na verdade ele vai formar um Pitágoras, né? Mas essa aqui seria a ideia da nossa distância entre pontos. Então bora simular aqui um ponto A aqui com coordenadas -1 e 2, e o meu ponto B coordenadas 3 e -4, certo?
como é que eu resolveria eu descobriria a distância entre esses pontos A e B? Bora lá. Distância de A para B. As coordenadas x e y estão aqui, né? X sempre são as primeiras e y as segundas. Então, x do B, que é 3, menos a coordenada x do A, que no caso é menos 1. Deixa eu colocar tudo entre parênteses para não confundir a vida. Mais a coordenada B, a coordenada y do B vai ser menos 4, menos a coordenada y do A, que no caso é 2. Isso também é ao quadrado dentro de uma raiz. Muito bem, então a distância de A entre A e B, como é que eu resolvo lá dentro? Vai ficar essa primeira parte aqui, 3 menos menos 1, então menos menos 1 vai dar mais 1, 3 mais 1 dá 4. Então 4 ao quadrado, certo? Do outro lado, menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Isso tudo ao quadrado dentro de uma raiz. Muito bem. Distância de A para B, 4 ao quadrado dá 16. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Tudo isso ainda dentro de uma raiz. 16 mais 36 dá 52. Correto? Se eu quisesse parar aqui, já estava bom demais, né? Raiz de 52. Se você quiser fatorar essa raiz, né? Simplificar por 4 e aí fica a critério seu. Você não vai precisar para essa questão, correto? Ela dá tem respostas já com a raiz dentro, ok? Então lembre desses pontos aí. Uma segunda questão diz assim: na figura abaixo, o segmento AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, ACB, retângulo em C, e mede 4 raiz de 2. Sabendo que as coordenadas do ponto A são menos 1 e 1 e que a abscissa do ponto C é positiva, as coordenadas de C são... Bom, essa de certa forma é a questão mais enjoada dessas três que eu coloquei nesse vídeo, nessa tarefa. Bora lá, o que nós precisamos primeiro lembrar? O que é um triângulo retângulo isósceles? Triângulo retângulo necessariamente é um triângulo... Bom, está aqui, ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto. Isósceles porque esses dois lados são iguais. Essa aqui é a nossa hipotenusa. Deixa eu escrever aqui, hipotenusa. Então, o triângulo retângulo isósceles tem essa cara, certo? Retângulo porque ele tem um ângulo reto. Isósceles porque esses dois catetos são iguais, certo? É esse triângulo que nós temos. Por exemplo, o que seria interessante se nós tivermos um triângulo com uma hipotenusa de valor 1? Quanto será que mede esses catetos? Bora ver. Deixa eu passar esse indivíduo para cá para cima para a gente ter espaço para trabalhar. Muito bem. Bom, aqui é Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é 1. Então, 1 ao quadrado. Então, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são x, né? Então, 1 ao quadrado vai dar 1. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Correto? Muito bem. E aí eu divido passo esse 2 dividindo, vai ficar x ao quadrado. E aí finalizo passando a raiz para lá. Então vai ficar raiz de 1 sobre 2. Isso aqui é um exemplo, né? Se eu quisesse continuar aqui essa conta, você entender como é que funciona o cálculo desses lados que você vai precisar para essa questão. Então, seria interessante, procure ver como é que vão ficar esses lados que estão escondidos desse triângulo. Deixa eu colocar como vermelho aqui, porque ele diz que para formar um triângulo retângulo eu preciso de um último vértice, o vértice C. Ele pode estar ou aqui, para poder formar o triângulo retângulo, ou aqui. Certo? Qualquer uma dessas duas posições, eu já começo a visualizar o meu triângulo. Agora tem que saber em qual dessas posições
Ele está, mas é mais ou menos essa cara que vai ficar o nosso triângulo, retângulo. Agora tem uma informação interessante. Ele diz que a abscissa do ponto C é positiva. Então quer dizer que quando eu achar o meu ponto C, ele vai ficar positivo. Então aqui já é complicado ser bem aqui, porque aqui a minha abscissa está sendo negativa. Então já vimos que ele vai apontar para esse ponto aqui. Muito bem. O que vai precisar fazer? Você necessariamente, meu conselho, teste todos esses pontos que estão aparecendo aqui nas soluções. Por exemplo, vou testar o ponto C, a resposta, o ponto da resposta C, que é -1 e 5. -1 é essa coordenada aqui. 5 está mais ou menos por aqui. Então, olha aqui. Então, pela resposta C, o meu ponto -1 e 5 é esse. E nós já vimos que ele não pode ser, porque ele não vai formar um triângulo. É possível que forme um triângulo retângulo, né, isósceles. Mas a minha abscissa tem que ser positiva e aqui ela está sendo negativa. Faço o teste com esses pontos, né? E se no final das contas bater mais de uma opção, faça o cálculo de quanto mede essa distância aqui, porque você vai descobrir aqui, nesse cálculo da hipotenusa, com a hipotenusa, descobrir esses lados do triângulo retângulo isósceles, né, você vai poder conferir qual dessas opções é a melhor. Essa é a minha dica para você. A última disse assim: qual o perímetro do triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos, né, A 7,5, B 3,2 e C 7,2. Quais são as coisas que você precisa lembrar? Vou simular aqui esse nosso triângulo, está aqui, correto? Então, esse aqui, por exemplo, aqui é 7,5, né? Estou chutando, não estou preocupado em posicionar corretamente esses pontos. Aí fica a seu critério, correto? Então, o que nós vamos fazer? Descubra essa distância daqui para cá, com aquela fórmula que nós vimos na primeira questão, né? Você vai descobrir um valor aqui, x, não sei. Calcule a distância entre esses dois, você vai descobrir uma distância y. E calcule a distância entre esses dois pontos, vai descobrir um z. Perímetro. O que é o perímetro de um triângulo? Necessariamente perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Muito bem. Então, no nosso caso aqui, seria x mais y mais z. Então, faça isso. Calcule a distância entre esses pontos, some para poder determinar o perímetro e marque a opção. Essa está fácil. Tá ok? Qualquer coisa, estamos à disposição. Até!